o sentimento é de que não vai haver recuo, né? É E, isso. inclusive, durante a conversa com jornalistas agora, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky convocou o presidente russo para uma conversa cara a cara, né? Porque até então eles estão enviando representantes para uma desafio, zona né? ali, exatamente, para que haja a negociação. Mas, enfim, a conversa não sei se vai terminar com sucesso ou não. O professor Alexandre Uehara já está aqui com a gente para conversar com o ouvinte da Rádio Bandeirantes também. Professor, bem-vindo. Uma boa tarde para o senhor. Oi, professor, boa tarde. Olá, boa tarde aos ouvintes também. Obrigado pelo convite. A gente que agradece. É óbvio que o momento é muito tenso, né, professor? Mas de acordo com o que o senhor tem visto e ouvido, nessas horas mais recentes aqui, qual que é a avaliação que o senhor faz nesse momento? Eu concordo com o comentário que vocês apresentaram aí um pouco antes, que o Macron, também o presidente Macron mencionou, que ainda o pior não passou, né? Temos aí o avanço das tropas russas, temos visto que a intensidade dos ataques tem aumentado, e neste momento, assim, a proximidade com Kiev, eu acho que isso pode fazer com que esses embates se intensifiquem, né? Tanto por parte da Rússia, na busca de conseguir o sucesso de ocupar todo o território ucraniano, como também das forças ucranianas de resistência, né? Que nós estamos vendo aí uma certa capacidade de resistência, mas também estão chegando agora equipamentos, armamentos da OTAN, dos países que estão apoiando o presidente Zelensky, o que pode fazer com que também se torne mais dura a resistência frente aí às tropas russas. E por fim, o que também me causa um grande temor é que estamos caminhando para um confronto urbano, né? Porque assim, até agora a gente viu essas ações das tropas russas, mas em grandes áreas, e caminhando agora para Kiev, que é um território que é a capital, isso pode fazer com que os embates sejam mais violentos, mais sangrentos e com mais mortes, infelizmente. Nesse instante, professor, a gente tem informação de que a região de Mariupol está sendo bombardeada. Para localizar o nosso ouvinte, essa é uma área portuária que está muito perto dessas áreas separatistas, né, por onde toda essa discussão começou, e também do lado de uma região que já foi dominada pela Rússia, que é a cidade de Kherson, também área portuária. E com esse temor que o senhor fala, inclusive, navios de transporte de carga, de alimentos, já foram, inclusive, afundados porque foram atingidos por bombardeios, e bombardeios aéreos estão acontecendo nessa região. Qual que o senhor enxerga que pode ser a estratégia que a Rússia está tomando agora? E se, de fato, a Rússia conseguir fechar o domínio dessa área portuária, que tipo de vantagem que Putin leva para a mesa para uma negociação de um cessar-fogo, ou negociação, enfim, de que a Ucrânia ceda aos pedidos da Rússia? Uhum. O que parece que está se consolidando, como você mesmo narrou agora e nós temos visto nos embates, é que a parte leste da Ucrânia e a parte, vamos dizer, sudeste da Ucrânia já está sob domínio, que vai aí subindo pela Crimeia, que já tinha sido dominado pelos russos. Agora, assim, como você mencionou, também chegando a essa disputa que está acontecendo em Mariupol, e vai fechar ali um arco, né, no lado leste-sul da Ucrânia sob domínio russo. Então isso é uma estratégia que parece que está sendo consolidada, o que dificultaria, né, também a chegada de ajudas pelo mar para a Ucrânia, e isso também impediria, por exemplo, que se houvesse uma ação que fizesse um cerco em relação às tropas russas. Então essa é uma estratégia que me parece que está sendo bem consolidada ali. E aí fica difícil, né, neste momento, as tropas ucranianas retomarem esse espaço neste momento. Por outro lado, a gente também observa que assim, esse é o lado mais próximo da Rússia, então onde a logística também é mais fácil, e conforme vai ingressando para a parte mais interior da Ucrânia, isso vai ficando mais difícil. Por isso, a Bielorrússia, ou Belarus, né, como tem sido dito agora, é um parceiro muito importante da Rússia, porque exatamente existe a proximidade da fronteira de Belarus com a Ucrânia, e muita proximidade com Kiev, que é a capital ucraniana. Então a gente percebe que existe assim um mapa estratégico ali de combate, de enfrentamento, que a Rússia me parece que está avançando neste momento, conforme a gente tem visto as notícias. O Ocidente, professor, ele tem um papel fundamental nesse momento, né? Dependendo da participação do Ocidente,
essa crise ela pode se agravar ou se arrefecer também. Como que o senhor pensa que devem ser os desdobramentos daqui para frente? Porque eu imagino o seguinte, pela lógica, nós percebemos que a Ucrânia não deve se render, essa própria fala agora do Zelensky, ela vai ao encontro disso, e o Vladimir Putin jamais deve recuar, que seria uma humilhação para ele, depois de fazer tudo o que fez, recuar e voltar a estaca zero. Então, qual que é a lógica dentro disso? A Rússia fazer nos próximos dias um ataque brutal mesmo, dominar o território ucraniano e dali para frente tentar estabelecer um outro governo, né? Um governo pró-Rússia como havia até 2014. Como é que fica a relação? Como é que ficam as relações da Rússia com o Ocidente a partir daí? Do mundo com a Rússia a partir daí? O senhor concorda comigo que o correto, o lógico deve ser isso mesmo? Esse caminho? Um ataque muito grave, terrível, seguido de um domínio, logicamente, do solo ucraniano, e depois pensar em uma vida após isso. Seria essa a lógica, Ocidente professor? recuando, né? Exato. Sim, concordo assim, com aquilo que foi dito, porque neste momento o que a gente percebe é que do lado do presidente Putin a determinação de ocupar toda a Ucrânia, isso acho que já está claro para todos, né? Se no primeiro momento havia ainda um discurso do próprio presidente Putin e ali uma discussão se aquilo era um exercício militar, depois se eles só ocupariam a parte leste em defesa de Donetsk e Luhansk, a gente percebeu que não foi só isso, né? Que ele não só avançou no território ucraniano, não só avançou sobre a região leste da Ucrânia, mas agora temos visto os ataques aí sobre todo o território ucraniano. Então, e ele tem dito nos seus discursos, assim também como o ministro Lavrov, que eles não vão mudar o seu objetivo. O objetivo é ter o domínio sobre a Ucrânia para que não seja uma ameaça para a Rússia. Então, e até meio estranho, né, falar que eles estão abertos à negociação quando isso não é uma negociação, porque isso é um ponto inegociável. Então, uma negociação que não tem negociação, né? Uma coisa um pouco complicada. Esse é um aspecto. Então, o que me parece, quanto mais tempo, agora o segundo ponto, quanto mais tempo durar esse conflito, há um desgaste em relação às forças russas, a própria imagem do presidente Putin também. Não é por acaso que ele vem hoje a falar, né? Porque havia aí, de fato, uma perda no campo da comunicação. O presidente da Ucrânia estava em grande vantagem, né? Todo dia com comunicados, com declarações, se posicionando, participando de eventos internacionais, enquanto o presidente Putin estava um tanto quanto escondido ali, com alguns momentos de fala, mas de fato o Zelensky estava com muito mais dinamismo nisso e conseguindo atrair ou sensibilizar a opinião pública internacional, que é fundamental, né? No momento no conflito de forças tão desiguais como é o da Rússia como o da Ucrânia em termos militares, a opinião pública é um elemento muito importante para a Ucrânia e para o presidente Zelensky, para que ele consiga ali tentar fazer algum contraponto. E nisso ele estava tendo grande vantagem. E por fim... Não, eu achei que o senhor tinha concluído, me desculpe. Não, só o terceiro ponto é assim, que independentemente do resultado que a gente vai ter aqui, as sequelas dessa perda de confiança ou agora do crescimento da desconfiança do Ocidente sobre a Rússia, sobre o Putin, vai ser uma marca que vai durar muito tempo. Então isso acho que vai ser um ponto bastante complicado também pós o final do conflito, quando acontecer. Entendi. Então, mesmo depois da tomada do solo ucraniano, as sanções devem permanecer, mesmo afetando boa parte do mundo. Porque o que você imagina? Puxa vida, já que o mundo está sofrendo e vai sofrer mais ainda com essas imposições à Rússia, que é o efeito bumerangue, né? Você lança a sanção, mas você também é vítima dela. A ideia, ou pelo menos a gente imagina, que essas sanções elas vão diminuindo com o passar do tempo. O senhor acha que isso pode acontecer? Depois da tomada do solo ucraniano, os russos terem menos restrições para beneficiar o restante do mundo? Olha, se a gente pensar no limite, lógico que as relações internacionais, as negociações permitem que haja aí flexibilidade nessas sanções e possivelmente
daqui para frente, uma vez terminada a guerra, volte a conversar sobre as sanções, sobre esse isolamento que a Rússia vem obtendo. Só que, no limite, eu diria que a Rússia está, assim, em termos de médio prazo, numa situação muito mais complicada, né? Porque a Rússia hoje tem, como a gente viu ontem na votação da Assembleia da ONU, foram apenas 5 países, incluindo a Rússia, que votaram, né, do lado da Rússia, e 141 países contra a Rússia. Nós vemos uma enormidade de países que estão levantando sanções contra a Rússia, e no peso final, né, de ver quem vai ser mais prejudicado, eu creio que a Rússia, neste momento, é o país que vai sofrer mais com esse isolamento que está passando a sofrer, né, com tanta parte governamental quanto das empresas. Enquanto o mundo ocidental, sim, também neste momento imediato, há sequelas, porque a questão de energia, fertilizantes, é o caso do Brasil, então existem impactos, mas nós temos aí uma quantidade de países muito maior para tentar buscar alternativas. E o Brasil mesmo agora, né, a ministra está indo para o Canadá para negociar os fertilizantes. Então a gente percebe que no mundo ocidental, essa cooperação, essa parceria poderá permitir que a superação das dificuldades causadas por esse conflito seja mais rápida, enquanto pela Rússia eu vejo que esse isolamento vai trazer muito mais dificuldades para a Rússia do que para o mundo ocidental, independentemente do momento ou do período, né, que nós vamos passar por essas sanções, a duração dessas sanções. Ótimo. Bom, conversamos com o professor de Relações Internacionais da ISPM, o professor Alexandre Uehara. Professor, muito obrigado, viu, pela entrevista. Um grande abraço ao senhor e vamos torcer por dias melhores, né? Obrigada, professor. Agradeço, com certeza, vamos torcer aí para um bom resultado.